no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, para a leitura dos versículos 9 e 10 apenas. Irmãos, vocês se lembram que nós estamos nas nossas exposições aqui do texto bíblico de 1 Reis, do livro, com Elias, profundamente triste, deprimido, o profeta, acovardado, porque fugiu da ameaça de Jezabel, lembram-se? E ele agora está no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e ele vai se esconder numa caverna, e Deus vai ao seu encontro. Mas nós veremos esse versículo de número 9 e versículo de número 10, algumas meia-verdades, algumas verdades misturadas com mentiras, que Elias pregou a ele mesmo, ao coração dele, e que o levou a tal estado. Às vezes eu e você pregamos mentiras a nós mesmos, a nossa alma. E é por isso que nós temos andado tão abatidos e tão tristes. Porque nós temos pregado algo diferente do que Deus disse ao nosso coração. E nós veremos isso aqui com Elias. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Eu farei a leitura, irmãos. Por favor, prestem atenção no que Deus nos diz aqui. Diz assim o texto: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Irmãos, quando Elias chegou a Horebe, ele ainda estava deprimido. Foi assim no deserto, lembram-se, ele andou por todo o deserto, depois de Deus ter alimentado o seu servo, quando antes ele teria, Elias, como nós vimos, pedido a morte para si, lembram-se? E aí então ele dormiu de cansado, Deus o acordou, disse: come, bebe, e ele fez, depois dormiu, depois o anjo do Senhor o acordou novamente: come mais um pouco, bebe, porque agora andarás até o Horebe. E no deserto ele andou, e quando chegou ao Monte Horebe, lá estava Elias, deprimido ainda. Assim como estivera debaixo do pé de zimbro, ele chega e continua naquela caverna deprimido, triste profundamente. Talvez nós esperaríamos, irmãos, que após Elias experimentar a graça de Deus no deserto, quando Deus cuidou dele, deu do que comer, deu do que beber, Elias se sentisse refrescado, animado e recuperasse a alegria de sua salvação. Não é verdade? Talvez agora sim, Elias vai ficar animado. Mas não foi assim que aconteceu, como diz o texto sagrado. Em vez de se sentir aliviado, confortado, Elias continuou deprimido. 40 dias depois, o profeta ainda se encontrava no fundo do poço. É verdade que nós temos pouca paciência com pessoas que andam deprimidas e profundamente tristes. Nós queremos que elas se recuperem logo, não é verdade? Nós não temos muita paciência. Nós não sabemos tratar estas coisas, infelizmente, porque nós não temos tido e pedido a Deus aquela paciência, aquela longanimidade, aquele longo ânimo de ajudar os nossos irmãos por muito tempo. Mas a verdade é que pessoas ficam deprimidas e podem ficar profundamente tristes, mesmo sendo crentes, por um longo período. Nós vemos isso aqui. Mas, irmãos, por que Elias ficou dessa maneira? Renata, querida, minha irmã Natália. Como vimos, a profunda tristeza na qual Elias se encontrava podia ter variadas causas. Variedade de causas aqui, de fato, foram contempladas no nosso último sermão. Causas físicas, lembra? Ele estava sem comer, sem beber, lembra? Ele estava cansado, ele andou muito, estava esgotado. Tudo isso, obviamente, contribuiu. As causas sociais, Elias foi perseguido, foi oprimido, foi odiado, não é verdade? Isso tudo contribui para o quadro. Não é fácil ser perseguido. Não é fácil ter gente contra você. Não é fácil, de fato, estar num momento em que você não tem forças físicas. Isso tudo mexe com a gente.
E seria ignorância não perceber isso. Mas nunca é só isso. E aqui está aquilo que importa. Nunca é só isso. Nunca é a questão de não ter comido bem hoje. Ou estar cansado do trabalho e eu poder falar grosseiramente à minha esposa porque eu estou cansado. E ela tem que entender. Será que é só isso? Não, nunca é só. Irmãos, nós somos seres espirituais. E tudo que nos acontece e o nosso estado que nos encontramos tem a ver com a nossa relação com Deus. Nós somos seres espirituais. Nós fomos criados com uma alma. Deus nos fez alma viventes. E então tudo que nós sentimos, tudo que nós fazemos tem a ver com Deus. Isso não se separa. As tristezas são da alma. Tem a ver com aquilo que é espiritual. E não se resolve um problema da alma com remédios e com psicologia anticristã. E aqui veja, vamos com calma aqui. Nada contra o estudo da mente. Nada contra o estudo da mente. A psique logos. Nada contra. Tudo a favor. Só que tudo contra uma psicologia anticristã. Como nós encontramos hoje. A maior parte dos profissionais. Até porque alguns querem ajudar, de fato, alguns se preocupam, mas não podem. São limitados, são impedidos. O Conselho Federal de Psicologia, há alguns anos atrás, publicou a seguinte nota: não existe oposição entre psicologia e religiosidade. Pelo contrário, a psicologia é uma ciência que reconhece que a religiosidade e a fé estão presentes na cultura e participam na constituição da dimensão subjetiva de cada um de nós. A relação dos indivíduos com o sagrado pode ser analisada, e aqui veja que há um tom de soberba em você analisar o que é da alma, o que é de Deus, pela psicologia. Nunca imposto por ela. Então a psicologia não pode impor aquilo que é sagrado ou espiritual. O psicólogo não pode fazer isso. Nós temos irmãos aqui, né? Estudaram psicologia e se formaram. E sabem que ao psicólogo é impedido a ele de impor a sua religião e a sua visão. Mas vamos lá. E, então, nunca pode ser imposto por ela o aspecto religioso e as pessoas com as quais trabalha. E mesmo que um crente que estudou psicologia e o fez de boa fé, quisesse ajudar alguém, não poderia. Porque é um artigo no código da psicologia, trabalho do psicólogo, que diz assim: ao psicólogo ou psicóloga é vedado. E aí a linha B diz: induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. No dia 6 de abril de 2023, o Conselho Federal de Psicologia, isso nós pesquisamos, instituiu novas medidas que geraram certa polêmica no nosso país, visando afastar ainda mais a religião dos consultórios de psicologia. O Conselho Federal de Psicologia determinou no seu artigo 3º, incisos 5 e 9, o seguinte, abre aspas: a utilização do título de psicóloga ou psicólogo associado a vertentes religiosas está proibido. Você não pode, como psicólogo, se apresentar como psicólogo cristão. Você não pode. A partir da resolução de 2023. Você não pode se apresentar como psicólogo cristão. Abre aspas, continua, inciso 9. O uso de crenças religiosas é vetado em publicidades e propagandas. O psicólogo não pode fazer propaganda de que ele trata
e quer ajudar as pessoas com princípios bíblicos. Ele não pode fazer essa propaganda. O presidente do Conselho Federal de Psicologia, senhor Pedro Paulo Bicalho, em entrevista à Agência Brasil, isso em 2023, diz assim, abre aspas, sobre a questão da homossexualidade e sobre homossexuais procurarem a ajuda de psicólogos para poderem sair de sua angústia, de sua tristeza. Ele diz assim, esse é o presidente do Conselho Federal de Psicologia, abre aspas, nós não podemos usar a moralidade, práticas morais, para dizer que são condutas abomináveis, o homossexualismo. Nós não podemos dizer que são condutas abomináveis, reprovadas. É importante dizer que a homossexualidade não é uma doença e também não é um desvio. Não é uma doença, nem um desvio comportamental. Não é. E por não ser um desvio, nenhuma prática que promova a pseudo-reorientação, se um homossexual quiser ser ajudado e ser reorientado, é vedado, porque como não é um desvio, não pode haver reorientação, porque não tem problema nenhum com ele, deve, de fato, não ser permitida no Brasil esta reorientação pelos profissionais de psicologia, exatamente porque produz agravos. Isso é a palavra do presidente do Conselho Federal de Psicologia. É verdade que nesse ano alguns partidos do Brasil políticos entraram com um pedido ao STF para que estas proibições fossem revistas. O STF até hoje parece não ter, na minha pesquisa, não ter respondido ainda a essa questão. Mas veja, como eu disse, irmãos, nada contra o estudo da mente, nada contra, mas tudo contra uma psicologia que afasta Deus. Porque, irmãos, como nós podemos ajudar as pessoas que sofrem na alma sem a verdade, quando nós sabemos que a verdade é Cristo? Lembra-se hoje de manhã? A verdade não é uma proposição. A verdade é uma pessoa. E o pecador precisa ser liberto, ele só pode ser pela verdade. Mas quando se tira Deus disso, o que se pode fazer? Mas não é só com a psicologia que isso tem acontecido. É com a teologia também. É com a teologia também. Ou alguém tem dúvida disso? Tempos maus os nossos. Quando a verdade tem sido subtraída, tem sido excluída, e então as pessoas sofrem, sem poderem ser libertadas, sem poder ter a sua alma restaurada. Lembram-se? Pela palavra do Senhor. Usando as palavras de Deus por meio do profeta Jeremias, os homens curam superficialmente a ferida do meu povo. Eles tratam com uma psicologia, com remédios que não vão ao âmago da questão. Não podem resolver o problema. Curam superficialmente as feridas do meu povo. Jeremias 6, 14. Irmãos, como nós vimos, Elias estava nesse estado por vários fatores. Mas o coração, o núcleo da questão de Elias era espiritual. No caso dele, a sua tristeza, a sua depressão era o resultado da crença em muitas meias verdades, como nós veremos aqui no texto. Veja só o que diz o versículo 9. Veja aí, acompanhe comigo. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Irmãos, após comer e beber no deserto, Elias, na força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. E ali encontrou uma caverna e nela se alojou. Está aí em 1 Reis 19, 8 e 9. E aí diz o texto, continua o texto. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Irmãos, quando Elias chegou ao Horebe, ele havia já falado tantas meias verdades a si mesmo, que estava começando a acreditar nelas. Ele fez seu pequeno discurso nesse versículo de número 10 e o repetiu
no versículo 14, olha aí o versículo 14, quando Deus pergunta de novo a ele, no versículo 13, Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Isso é a ideia, Laila, aqui, é que Deus já havia, Elias melhor, já havia repetido aquilo para ele muitas vezes, ele já estava sabendo de qual a resposta. E todas essas afirmações que Elias faz aqui, tanto no versículo 10 quanto no 14, são meias verdades. Não eram verdades por completo. Elias estava mentindo à sua alma. E isso era a responsável central do problema de Elias. A mentira que ele estava contando a si mesmo. Mas vejamos como essas meias verdades agora aparecem no texto. O que Elias estava falando para ele que prejudicou a alma dele? Que levou ele a uma profunda tristeza. O que ele estava falando para ele que não estava certo, completamente certo? A primeira falsa noção de Elias, que estava pregando a ele, era a sua falsa noção de zelo. Olha só, primeiro, Elias insistiu na sua justiça. Olha o que ele diz aí, versículo aí de número 10. Porque, olha só, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, eu tenho sido uma pessoa que tem buscado a justiça. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Irmãos, é verdade que houve um tempo em que o profeta quase poderia ter dito ou ter tido todo o direito de falar algo assim. Não é verdade? A gente acompanhou Elias nos textos anteriores, nos capítulos, onde Deus usou ele para muitas coisas, ele foi muito fiel. Então, é verdade que houve um tempo que Elias poderia ter dito: eu fui muito zeloso. É verdade. Mas agora, seu suposto zelo representa apenas uma meia-verdade. O que Elias fez por Deus no final de contas? O que ele fez? Não muito. Ele havia entrado em pânico sob as ameaças da rainha Jezabel. Ele havia fugido de sua vocação. Ele havia pedido a Deus para que Deus lhe tirasse a vida. Elias não era tão zeloso, ou agora não se encontrava tanto zeloso. Ele diz: eu tenho sido zeloso. Será que é verdade, Elias? Parece que não. Você se acovardou diante de Jezabel, você abandonou a sua vocação e você pediu para morrer. Que zelo é esse? Irmãos, Elias não tinha nada aqui para se vangloriar. Tudo de bom que ele havia feito é pela graça de Deus que ele havia feito. E tudo de mal que ele havia feito era por ele mesmo. Se ele zelava por qualquer coisa neste momento, em seu ministério, seu zelo se concentrava em salvar seu próprio pescoço. Afinal, ele fugiu para não morrer. Por isso, ao alegar que era muito zeloso pelo Senhor, Elias estava sendo hipócrita, na verdade. Ele estava tão cheio de si que criaram uma visão exagerada de sua santidade pessoal. Ele não parou para pensar e dizer: talvez eu não tenha sido tão zeloso. Talvez eu não tenha sido tão fiel, tão corajoso. Elias acreditava ser zeloso, mas ele era apenas pela metade. O era apenas pela metade. Um sinal claro disso, irmãos, que isso é verdade, que nós estamos falando aqui, segundo a Bíblia, é que Deus pergunta para Elias assim: Elias, o que você está fazendo aqui? Deus pergunta duas vezes a ele. Olha aí, versículo de número 9 no final. Então disse o Senhor a ele: que fazes aqui, Elias? E no versículo de número 13 de novo, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, se Deus perguntou a Elias o porquê que ele estava onde estava, era porque ele não deveria estar no lugar em que estava. O que você faz aqui? Tanto é verdade que depois do versículo 15, Deus vai dizer assim: volta para o lugar que você veio de lá. Olha aí, versículo de número 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Volta para o caminho, Elias. Você não tem sido tão zeloso. Irmãos, pode ser que nesta noite Deus nos faça a mesma pergunta, a mim e a você. O que você está fazendo com a sua vida? Por que você está no lugar que você está? Por que você está pecando dessa forma? Por que você não abandonou este pecado? Por que você está agindo dessa forma? Se você diz ser um filho de Deus, o que você está fazendo com a sua vida?
Essa é uma pergunta que Deus pode estar fazendo para mim e para você hoje. Se você é um filho de Deus, por que você está fazendo isso? Por que você está indo a tal lugar? O que você está fazendo lá? Por que você está aí, Elias? Você não devia estar aí. Meus irmãos, a justiça própria é uma tentação constante para mim e para todos nós aqui, para todo homem. Acontece assim: primeiro, nós experimentamos alguma obra da graça de Deus em nossos corações. Então, quando olhamos para trás e vemos a distância que já percorremos na vida cristã, nos sentimos encorajados pelo nosso progresso espiritual. Nossa, como eu melhorei! Nossa, como eu estou sendo santificado! Quantas coisas eu já fiz para o Senhor na igreja, nos lugares em que Deus me colocou! Isso é uma tentação para nós. Mas ao mesmo tempo em que outros pecados começam a diminuir e morrer em nós, o nosso orgulho espiritual cresce como erva daninha e nos tornamos presunçosos em relação às nossas realizações espirituais. É isso que aconteceu com Elias, Ana e Vitor, e Silvia, e Anésio, e Luci, minha irmã, e Prefeito Marcelo querido, e Tiago. Ele fez muitas coisas pelo poder de Deus nele, e ele começou a olhar para essas coisas e começou a achar que era muito zeloso, esquecendo-se do pecado do orgulho. Muitos caem, atenção irmãos, muitos caem em depressão, olha isso aqui, muitos caem em depressão porque acham que deveriam ser mais reconhecidos e amados, e quando não são, se entristecem, se abatem, têm um ego inflamado, e sempre cobram dos que estão ao seu redor que o tenham como centro de sua atenção. Isso é achar demais de si mesmo. Elias provavelmente achava muito dele. Eu fui zeloso. Aí Deus, pense de novo. Pense bem. Não tão zeloso, Elias. Sejamos verdadeiros. Não tão zeloso. Esse era Elias. Ele achava que merecia um tratamento melhor. Deus, eu fui zeloso. Ele achava que merecia algo melhor, pois achava que havia feito muito para Deus. A atitude correta, então, irmãos, é ter um entendimento justo acerca de nós mesmos e daquilo que realizamos, não por nós mesmos, mas pelo poder de Deus em nós. Ao mesmo tempo, ter uma correta compreensão de quem Deus é e de toda a sua misericórdia em Cristo para conosco, que nunca nos dá aquilo que realmente merecemos: sua ira, condenação e inferno. Veja, irmãos, nós devemos ter uma compreensão equilibrada e, primeiro, bíblica antes de tudo, acerca de nós mesmos. É verdade que Deus tem feito muitas coisas em nós. É verdade que nós temos progredido, glórias a Deus por isso, mas é verdade também que nós estamos muito aquém do que deveríamos ser. Ainda mais nós que fomos criados na igreja, e lemos e ouvimos a Bíblia tantas vezes. Achar que você é mais do que você é te trará tristeza quando você descobrir que não é assim. A tristeza de Elias era por uma falsa noção de justiça. Ele achava que era mais justo do que ele era de fato. Mas é uma falsa noção também, uma outra falsa noção, uma segunda, minha irmã Anitta, falsa noção, Fernanda querida, que levou Elias para o estado do qual ele se encontrava. Uma falsa noção sobre os sofrimentos que nós experimentamos. Olha o que Elias diz, olha a queixa dele, veja de novo, versículo 10, vamos ler novamente, a partir de porque os filhos, até o final, ok? Vamos ler juntos? Me ajudem, por favor, irmãos. Porque os filhos de Israel deixaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Irmãos, não, Vitor, Esther, querida, não sejamos tão duros com Elias. Calma, vamos lá com calma. Há muitas verdades aqui, né? Vamos lá, então, com calma. Há algumas verdades aqui nessas afirmações. Elas podem ser mais do que meias verdades, pois cada uma delas encontra alguma base legítima aqui no capítulo 18, por exemplo, capítulo anterior. Vamos lá, então.
Os israelitas tinham de fato rejeitado a aliança de Deus. Quando Elias foi enviado a Acabe, ele disse assim: tu e tua casa, Acabe, e teu pai, deixastes os mandamentos do Senhor. É verdade. Os israelitas tinham abandonado, rejeitado a lei de Deus. Então, segundo, Elias disse que os israelitas tinham derrubado os altares de Deus. É verdade também, tanto que quando Elias foi oferecer a oferta lá no Monte Carmelo, ele teve que restaurar o altar, porque havia sido destruído. Isso é verdade também. E é verdade também, meus irmãos, que Elias disse aqui que profetas da parte do Senhor haviam sido assassinados. É verdade, Jezabel tinha matado alguns dos profetas. Então veja, aqui tem verdades. Mas o problema é a falsa noção de Elias em considerar demais os sofrimentos dele e não olhar para os alívios e os consolos e as obras de Deus enquanto ele sofria. Todas essas coisas que Elias disse haviam sido verdadeiras, mas já não eram mais. Quando ele está aqui dizendo isso, as coisas que ele diz aqui já não eram mais verdadeiras, porque já tinham mudado, Deus já tinha mudado essa realidade. Quer ver? Vamos lá. Elias, ele recorre aqui a uma memória seletiva. Ele quer lembrar do que é bom para ele na sua comiseração. Então ele faz aqui um corte seletivo. Ele lembra daquilo que ele pode levar a Deus para justificar o estado dele, mas ele não lembra do que Deus acabou de fazer. Vamos lá com calma. Irmãos, ele disse que os profetas todos haviam sido assassinados, mas ele não se lembrou de Obadias, servo de Acabe, que havia resgatado 100 profetas. Isso está lá em 1 Reis 18, versículo de número 4. Então, ou seja, morreram profetas, Jezabel matou, mas todos não. Deus enviou Obadias, o servo de Acabe, que escondeu 100 profetas de Jezabel. Então não estava tão ruim. Mas vamos lá mais, irmãos. Elias disse que os israelitas quebraram a aliança, mas ele estava se esquecendo, talvez propositalmente, que os israelitas haviam voltado para Deus. Foi isso que nós vimos no final lá do sacrifício no Horebe, quando o fogo desceu e consumiu o holocausto e as coisas que estavam ao redor. O texto diz em 1 Reis 18, 39, que o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então veja, esse povo havia retornado. É verdade que no tempo passado eles haviam rejeitado o Senhor, mas agora isso não era mais verdade. O povo havia retornado ao Senhor. É verdade que o altar foi destruído, mas Elias tinha reconstruído, Paula, o altar, minha irmã, Isabelle, Leda. E é verdade também que os profetas do Senhor, alguns deles tinham sido mortos, mas agora quem havia sido morto foram os profetas de Baal. Lembram-se? Lá em 1 Reis, no capítulo anterior, 18, versículo 40, diz que os israelitas, à ordem de Elias, mataram os profetas de Baal. Então, meus irmãos, aquelas meias verdades que Elias tinha dito aqui, aquelas coisas realmente tinham acontecido, mas já não eram assim, e Elias quis não se lembrar disso. Por fim, Elias diz que, olha o que ele diz no versículo final, o versículo de número 10 no final dele: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Isso já não era assim, irmãos. Procuram tirar minha vida, dá a ideia de mais de uma pessoa, e na verdade Jezabel é que disse. O povo já estava com Elias. O povo já tinha se rendido e reconhecido Deus e Yahvé como Deus verdadeiro. E ele diz: procuram me tirar a vida. Na verdade foi a mulher, a rainha má, Jezabel, que o ameaçou. Mas ele valoriza demais o sofrimento dele. A depressão espiritual muitas vezes inclui um elemento de autocomiseração. Não é verdade? Nós achamos que o nosso sofrimento é sempre o maior. Exageramos dos nossos problemas, vendo-os como maiores do que realmente são. Insistimos que os problemas da vida são tão avassaladores que não podem ser resolvidos, e se alguém disser-nos o contrário, aquela pessoa é insensível. Se alguém ousar a dizer que o que eu estou passando pode ser, por exemplo, incredulidade minha, aquela pessoa é insensível. Em vez de olharmos para Deus e ver sua força superior e poderosa graça, imaginamos que nossos problemas não podem ser solucionados. Ao fazer nossos problemas parecerem maiores do que realmente são, e Deus menor do que realmente Ele é, nós nos convencemos de que a nossa situação é realmente deplorável.
Irmãos, eu imagino que, como nós sabemos aqui, Deus tem misericórdia de nós não somos os únicos que sofremos. Nós não somos os únicos que sofrem. É verdade que sentimentos nossos nos doem. E é ruim ter problemas. E é difícil passar por eles. Mas faz parte da vida, não só nossa, como dos demais. Quando agimos como se fôssemos os mais sofredores dentre os homens, estamos revelando uma falsa compreensão. Veja o que Pedro, o apóstolo, escreveu aos irmãos que estavam sendo perseguidos por amor de Cristo. Olha o que ele diz: irmãos, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5,9. Sofrimentos iguais aos vossos. Veja o que diz Paulo em 1 Coríntios 10. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, tentação que os homens passam, problemas que os homens enfrentam. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Jó, no meio do seu sofrimento, começou a experimentar renovação da alma quando deixou de pensar em si mesmo e passou a orar pelos seus amigos. Quando Jó parou de se vitimizar, parou de dar importância a uma autocomiseração e a sentir só o que era dele, começou a olhar para os seus amigos e que eles precisavam de Deus, eles precisavam de uma mente iluminada, e começou a orar por eles. O texto diz que Deus começou a mudar a sorte dele. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da dor, intercedeu por aqueles que o crucificavam. Você se lembra na cruz? Ele não ficou ali se autocomiserando, não ficou ali murmurando que ele é o homem que mais sofre. E se alguém tinha direito de dizer isso? Mas ele orou pelos seus algozes, ele orou para fora de si mesmo. É bem provável que começamos a vencer a tristeza na qual nos afundamos quando passarmos a parar de olhar para dentro de nós e olhar para o Senhor e para a sua graça e para ao redor de nós, para aqueles que estão sofrendo. Eis aí uma verdade que pode nos libertar das nossas tristezas. É parar de olhar para nós mesmos, passarmos a olhar para o nosso Salvador todo-poderoso e amável e olhar para as pessoas que precisam de nossa ajuda, de nossas orações. Mas vamos mais. O que ele está passando, de maneira central, é por conta de 3 falsas noções. Primeira, a falsa noção de justiça. Ele achou que não merecia, que ele era muito justo. Não é bem assim, Elias. Você não está tão justo assim. Como eu e você, meu irmão, não somos tão justos como nós pensamos. Segundo, ele achou muito pouco e muito mal do sofrimento. A ideia de ele ficou muito aquém do verdadeiro entendimento sobre sofrer. Ele achou que ele era o mais sofredor dos homens, que tudo estava perdido, quando Deus, na verdade, já estava mudando as coisas. Deixa-me falar um pouco mais disso. Nós temos, e nós podemos ter, não quer dizer que todos nós tenhamos, mas nós podemos ter algumas coisas bem estranhas, eu creio que por conta do pecado que afetou o nosso entendimento e a nossa alma. Tem gente que gosta de sofrer. Parece que é um trunfo, e eu não duvido que seja um trunfo. Não é um trunfo? Não me critique porque eu estou sofrendo. Não mexa com meus erros, porque você não vê o que eu estou passando. Quem pode conhecer o coração do homem? Quem pode conhecer? Tem gente que não quer sair do sofrimento para poder utilizá-lo, se valer dele. Que mistério é o coração humano. Que miséria é o coração humano. E não se engane, eu e você podemos fazer isso. Eu e você. Se Deus não nos guardar. Mas por fim, a terceira falsa noção que levou Elias onde estava, segundo o texto, era uma falsa noção da sua importância. Olha o que ele diz aqui no versículo 10 do capítulo 19. Ele diz assim no final: eu fiquei só. Ele diz aí: eu fiquei só tem eu, Deus, disse Elias. É verdade que restava Elias
mas ele não era o único. É verdade que ele tinha ficado, mas não só. Ele não era o único, irmãos. Deus corrigiria rapidamente esse cálculo errado de Elias. Olha o que diz o versículo de número 18. Olha aí, o que Deus diz a Elias. Vamos ler juntos? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias errou, Mira, um pouquinho no cálculo. Uma diferença de 1 por 7.000, só isso. Mas pode passar desapercebido, né, gente? Elias havia errado feio no seu cálculo. Deus havia dito, não é só você que ficou, Elias. Tem 7.000 homens que foram preservados. Os homens que são fiéis, como você é fiel. Homens que também são como você. Ao dizer Elias que era o único que restava, Elias talvez estivesse exagerando na sua própria importância. Estava tentando fazer tudo sozinho, como se o destino do povo de Deus, de Israel, dependesse totalmente dele. Tinha se esquecido? Uma coisa que geralmente os líderes também se esquecem. Ele tinha se esquecido que sempre haverá alguém para fazer a obra do Senhor no nosso lugar. Elias estivera pregando a si mesmo que ninguém poderia fazer a obra senão ele. Senhor, olha o que está acontecendo comigo, só eu fiquei. O que será da obra se eu viver assim? Que ele era o único profeta sobrevivente, e que se ele fosse eliminado, e é interessante que, às vezes nós falamos coisas, né, que nem mesmo nós entendemos. É interessante que ele que estava pedindo para morrer um pouquinho tempo antes. E agora ele diz, olha, só eu fiquei, faça alguma coisa. Mas eu não queria morrer esses dias, agora há pouco. Mas se ele não permanecesse, Israel seria restaurado como? É provável que Elias tenha pensado isso, quando diz, eu fiquei só, Senhor, me ajuda, me livra dessa. Elias superestimou a sua importância. Veja, não quer dizer que Elias não fosse importante, irmãos, por favor. E que não deveria ser valorizado, mas tudo tem um limite. Mesmo ele, Elias, o crente Elias, havia exagerado como se via, ou como via a si mesmo. Esse exemplo, eu caminho aqui para o término, esse exemplo de Elias nos lembra de como a depressão pode ser egoísta. Sim, egoísta. Criou-se uma ideia de que quando alguém está depressivo, não podemos falar em pecado. Isso seria uma ofensa e uma insensibilidade para com aquele que sofre. Todavia, nós cremos na palavra de Deus e cremos que muitos dos nossos sofrimentos da nossa alma têm a ver com pecado. Afinal, é o que somos sem Cristo, pecadores. E em Cristo, somos pecadores sendo redimidos. Mas o pecado ainda está em nós. Faz parte, embora esteja, graças a Deus, sendo destruído. E por haver pecado em nós, só a palavra de Deus pode nos restaurar. Olha o que diz o Salmo 19 que nós lemos no culto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 41, o salmista diz, compadece de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Veja, o salmista não se via tão importante, mas necessitado. E diz, alegra a alma do teu servo, diz o salmista no Salmo 86, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. No Salmo 119, versos 25, diz, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E no Salmo 119, verso 28, diz assim, a minha alma de tristeza veste lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. O exemplo de Elias nos lembra de como a depressão pode ser muito egoísta. Quando lutamos contra a depressão, é importante descobrir o que estivemos pregando a nós mesmos. Muito provavelmente, temos nos convencido, pregando a nós mesmos, de coisas do tipo, eu mereço algo melhor do que isso. Eu não aguento mais. Você não passou pelo que eu passei. Essa do você não passou pelo que eu passei é clássica, né? Tem eu sou o único que vive isso. Ninguém me ama. Ninguém me entende. Se isso é o que temos dito a nós mesmos, então não é de admirar que estamos desanimados em profunda tristeza. Uma vez eu estava ouvindo um pregador sobre essas questões, de que às vezes pessoas que caem em grande tristeza é porque acham muito de si mesmas.
Imagino muito que sem elas as coisas não andam. E líderes têm isso, né? Pastores podem ter isso, e presbíteros, e diáconos, e líderes da igreja, de sociedades. Nós somos tentados a isso. Nós achamos que sem nós as coisas não vão andar, porque nós nos achamos muito. Mas eu estava ouvindo esse pastor e ele disse assim que uma certa feita alguém disse para ele que estava chateado e profundamente triste porque as pessoas da igreja não o notavam. Não o notavam. As pessoas da igreja não o notavam. E aí o pastor perguntou para ele assim: mas por que você deveria ser notado? Essa é uma boa pergunta. Por que você é notável? Então veja, muitas das nossas tristezas é porque nós esperamos muito de nós. Nós achamos que somos muito importantes. Então, se ninguém nos cumprimenta, é motivo de tristeza. Por quê? Como é que não podem nos cumprimentar? Ou quando alguém diz algo de nós, que não é tão cordial, nós dizemos: como é que ela pode falar isso de mim? Porque nós achamos muito de nós. Quando você já se destruiu a si mesmo, fez morrer o seu homem, ninguém fará isso. Porque você já fez. Você não se entristecerá por nenhuma ofensa, sabe por quê? Porque você já está ciente de quão pecadora você é. E ninguém pode acrescentar nada a isso. Você já sabe. O problema é que nós imaginamos e esperamos muito de nós mesmos. Irmãos, para evitar a depressão espiritual, precisamos encher nossas almas com pensamentos como estes. Aí sim, eu sou um grande pecador, é verdade, mas Cristo é um Salvador ainda maior. Meus problemas são mais do que eu posso suportar, mas Jesus é forte o suficiente para resolvê-los. As pessoas não me entendem, mas o Senhor Jesus o faz. As pessoas não me amam, mas o meu Senhor, ainda sem merecer, me ama completa e eternamente. Eu não sou o único e também não estou sozinho. Jesus está e estará comigo até o fim. Tenho a companhia dos justos, dos santos ao meu redor. É com estas coisas que a Bíblia afirma é que nós devemos encher nosso coração. E não duvide, elas são poderosas para nos guardar da tristeza e na tristeza. É verdade que nós ficamos tristes, mas combatamos fogo com fogo. Fogo com fogo. Combatamos nossa tristeza com a palavra de Deus. Lembra do que disse o profeta, o chorão, Jeremias? Quero trazer à minha alma aquilo que me pode dar esperança. Muitas pessoas têm abandonado o Senhor e por isso estão tão tristes, tão abatidas. Veja, meu irmão e minha irmã, crentes passam por isso. Crentes fiéis passam por isso. Elias. Mas não quer dizer que isso não envolva falhas de crentes fiéis. Elias. Nós devemos reconhecer as nossas falsas noções, a ideia, como nós dizemos, de uma pretensa justiça maior do que temos, e por isso nós não merecemos coisas más, porque nós somos muito justos. A ideia de que nós sofremos mais do que qualquer pessoa, e como nós vimos aqui no final do nosso texto, a falsa noção que nós somos muito importantes. Combatendo essas coisas, à luz da palavra, nós teremos graça, alegria, ânimo, fortalecimento, mesmo quando estivermos abatidos. E o Senhor nos levantará. Irmãos, ouçamos o convite daquele que tem poder para restaurar a nossa alma quando nós estivermos tristes. Aquele que é a verdade para nos conduzir e nos fazer abandonar as nossas meias verdades. O Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos fortalece sempre em nossas dores e tristezas. Ele diz assim, olha, eu termino com as palavras do nosso Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis, olha o que ele promete, irmãos, veja o que ele promete. Achareis descanso para a vossa alma. Você crê que o Senhor Jesus Cristo é suficiente para dar descanso à sua alma?
Creia, porque Ele disse que é. Ele disse que é. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. E quando você olhar muito para si mesmo e para dentro de si, clame a Ele, para que Ele faça com que o seu olhar se volte para Ele de novo. E Ele restaurará a sua alma, porque as palavras dele são vida. As palavras dele restauram a alma. Deus abençoe. Amém, irmãos.